Já imaginou você chegar lá no momento da entrevista e aí o entrevistador fala para você o seguinte: me conta um pouquinho sobre a sua carreira profissional. E aí você começa a sua história. Quando eu trabalhei na empresa XPTO há 2 anos e meio atrás, a função que eu tinha era de analista de sistemas. E fazendo a minha análise de sistemas, imagina você falar para o entrevistador e contar a sua história dessa forma. O que você acha que vai acontecer? Você acha que o entrevistador vai te escolher? Pois é. Nós já aprendemos sobre o poder da comunicação não verbal, a gente já falou sobre como desenvolver a consciência corporal, lembra da pesquisa? Vale por 55% da sua comunicação. A gente já falou do combustível da voz, que é o que vai garantir que você tenha a entonação certa da história que você vai contar. E aí, o que falta a gente falar agora é da linguagem. Então, nesse momento, na agenda do dia, nós vamos falar de vícios de linguagem. Existem 2 tipos de vício de linguagem. O primeiro é quando você não pronuncia corretamente as palavras do seu discurso. Bom, eu não estou dizendo aqui para você que você tem que pronunciar todas as palavras exatamente como elas são escritas e corretamente. Porque existe pra gente a língua falada e a língua escrita. Você precisa ser espontâneo, mas não cometer aqueles erros que vão empobrecer a sua linguagem. Então, eu vou te dar um exemplo aqui. Há alguns anos atrás, eu falava com a minha chefe e eu costumava falar a palavra ontem de forma incorreta. Então eu dizia para ela assim: não, porque ontem eu fiz isso e aquilo e aquilo. Não, porque ontem eu fiz todas essas tarefas. E ela dizia para mim assim: Tony, não é ontem, é ontem. Né? Então eu fui corrigindo. Ontem eu fiz todas as minhas tarefas. Tá? E outro exemplo aqui meu também, posso falar para você. Em gravando esses vídeos todos e me assistindo, eu percebi que muitas vezes eu falava vamos trabalhar, ao invés de falar vamos trabalhar. Eu comia essa letrinha S aí que está no final da palavra. Isso são vícios de linguagem que a gente acumula ao longo da nossa vida e precisamos nos escutar, pedir para alguém escutar a gente para poder nos ajudar a ir eliminando esses vícios que são assim muito evidentes. Mas isso não significa que você tenha que falar tudo 100% corretamente, porque existe um equilíbrio, tem que ter esse equilíbrio entre o que é super correto e aquilo que é a sua fala espontânea. Porque, lembre-se, você quando vai se comunicar, você está usando da linguagem falada. Então você precisa ser espontâneo, mas garantir que você tenha as correções gramaticais no momento correto, para que você possa dosar entre o espontâneo e o super correto aí, aquilo que é necessário para você se comunicar de forma assertiva. Outro vício de linguagem são os chamados vícios de ligação. São sons que a gente coloca no meio das nossas frases para poder criar conectores que não deveriam estar lá. Imagina o seguinte: você entra para a entrevista e o entrevistador te pergunta como é que você desenvolveu a sua carreira e por que você escolheu esse tipo de carreira. E aí você começa a falar para ele assim: bom, é que quando eu comecei a estudar, eu comecei a pensar na área administrativa, né? E aí, depois que eu pensei na área administrativa, eu fui procurar as faculdades. E quando eu achei a faculdade, então eu comecei a estudar, não é? E aí, depois que eu comecei a estudar, imagina, ou você vai pensar em alguém que vai responder dessa forma: quando eu comecei a procurar os objetivos da minha carreira, eu fui escolher a minha faculdade. E eu tive que escolher aquilo que estava de acordo com as minhas habilidades. Eu entendi que a administração era a faculdade para mim. E aí eu comecei a cursar essa faculdade. Olha a diferença de como a gente falou no primeiro texto e como eu falei no segundo texto. São vários conectores que você pode começar a perceber aí. E eu confesso para você, essa é a aula mais difícil que eu posso dar para vocês, porque agora eu estou ensinando para vocês aquilo que é vício de ligação e tenho que ficar pensando aqui que eu não posso utilizar vício de ligação no meu discurso para você. Mas não posso nenhuma vez? Não, às vezes pode soltar um aí, não tem problema. É fazer a sua fala ficar um tanto espontânea, mas não pode toda hora ter um conector indesejado lá. Quais são os conectores, os vícios de ligação que mais aparecem aí nas falas das pessoas? Primeiro, tá? Ou então, né?
E lá por último, né, tem aquele tipo, eu estou fazendo essas histórias todas aqui, tipo, né, imagina, tem gente que ainda usa tudo junto, né, tipo, né, tá? Como é que vai ficar o seu discurso se você usar todos esses conectores indesejados aí dentro das suas frases, dentro da sua comunicação? Então, primeiro passo aí para a gente conseguir fazer alguma coisa a respeito desses vícios que a gente tem que eliminar. Eu gosto de dizer o seguinte, que quando a gente está treinando as nossas falas, a gente precisa engolir todos esses sons indesejados. Então você começa a falar o seu discurso e se você perceber que você vai falar um conector indesejado, você engole ele e faz uma pausa. Põe um ponto final, acrescenta um E. Então, por exemplo, aqui, quando eu escolhi o meu curso de administração, eu achei que era o curso mais adequado para mim. Então, veja, eu dei espaço entre as minhas frases para que eu possa formar o meu pensamento e fazer essa frase da forma correta. E eu não preciso colocar nenhum som nesses espaços. Aliás, se você consegue fazer essas pausas, você vai dar tempo para a pessoa que está te escutando entender e processar a informação que você está passando, sem ter a interferência desses sons indesejados. Então lembre-se bem aí, está conversando, está falando, está na entrevista, engole todos esses sons indesejados, faz um momento de silêncio, ou coloca um ponto final, ou acrescenta o E, que é um conector de adição. Veja lá, quando eu escolhi o meu curso de administração e verifiquei que tudo isso era o adequado para mim, então eu fui logo me matricular para que eu pudesse fazer esse curso. Veja, você não precisa usar esses conectores, você pode engolir esses conectores, você pode trocar eles pelo silêncio, ou você pode trocá-los por a letra E e fazer uma conexão de informações. Muito bom. Mas vamos à prática, né? Porque sem praticar aqui, nada a gente consegue. São exercícios diários para poder você conseguir se livrar desses vícios de linguagens. E o que a gente pode fazer agora? Eu vou te sugerir o seguinte, você precisa escolher um amigo aí de confiança, aquele que não vai pensar que você está louco fazendo esses exercícios, né? Escolhe esse amigo aí para você trocar mensagens faladas com ele. Usa o seu WhatsApp aí e troca mensagens faladas com ele. E você vai fazer o seguinte, você vai gravar a sua mensagem, você vai, depois que gravar, escutar a sua mensagem e contar a quantidade de de né, de tá, de tipo que você usou nessa comunicação, nessa gravação que você mandou para o seu colega. E você vai tentar regravar isso sem esses conectores. E depois disso você manda para essa pessoa que você escolheu e pede para ela novamente escutar e ver se ela encontrou mais alguns desses vícios. Se você falou alguma palavra muito errado, se você colocou algum desses conectores. E pede para ela te mandar esse feedback para você poder diariamente ir exercitando e tirando esses vícios de linguagem aí da sua comunicação diária, da sua comunicação verbal, da sua linguagem. Para finalizar essa aula, eu quero propor para você um exercício, estou colocando aí na tela para você e vamos ler junto aí. Ouça um áudio já enviado por você, pega o seu WhatsApp aí, procura um áudio que você enviou aí no passado e escute 1, 2 áudios, ouça e anote todos os vícios de linguagem que você encontrou dentro desse seu áudio. Tente gravá-lo novamente sem esses vícios de linguagem, tá? E aí, você, depois que gravou esse novo áudio, você manda esse áudio para o seu colega, aquele que você escolheu, para poder te ajudar nessa caminhada, e pede para ele escutar novamente e ver se ele encontra algum vício de linguagem do tipo de erro na pronúncia de palavras, algum vício de linguagem de ligação, como esses que a gente deu de exemplo aqui. Coloque isso na sua rotina, faça isso repetidas vezes, para que você possa melhorar a sua comunicação verbal. Nessa aula a gente passou pelos 3 pontos daquela pesquisa do Alfred Mehrabian. São 7% de importância na sua linguagem, são 38% de importância no tom da sua voz, a gente falou do combustível de voz, e são 55% de importância na sua expressão corporal, que a gente falou também na segunda aula desse módulo. Espero que você esteja gostando de tudo isso aqui e quero mesmo que você ponha tudo isso em prática aí na sua vida. Você vai ver grandes resultados aí de preparação para a sua entrevista.